Este conteúdo é livre para todas as idades. Fala pessoal, esse é mais um The Mallet Show e ao invés de falar de Vingadores Ultimato, vamos tentar esclarecer algumas coisas ligadas aos quadrinhos de Vingadores. Não tem vinheta, né? O que eu... Bom, eu pedi para algumas pessoas, incluindo aí a Tatiane, a Chayala e também o pessoal que ajuda na composição dos The Mullet Show, a mandar perguntas para mim, que eu vou tentar responder, ligados a Vingadores Ultimato. A questão é, em primeiro lugar, são pessoas que não leem quadrinhos, não estão acostumadas com quadrinhos ou não leem quadrinhos no mesmo volume que eu costumo ler. Em segundo lugar, já fica o aviso que vai ter spoilers do filme. A primeira pergunta já é um mega spoiler. Se você não assistiu o filme ainda, calma, pausa esse vídeo, deixa ele aí e volta quando assistir o filme. Beleza? Bom, vamos lá. O Homem de Ferro realmente morreu? Não aparece mais? Existe uma grande diferença. Ele realmente morreu. A gente vê que ele morreu e todo mundo ficou triste. Agora dele não aparecer mais, aí vem um truquezinho, uma coisinha aí. Por que vem o truquezinho? Porque nos quadrinhos, quando ele ficou em coma depois de Guerra Civil 2, ele criou uma inteligência artificial dele para ajudar a Riri Williams, que virou a Coração de Ferro. Então ele aparecia, só que era uma inteligência artificial. Pode ser que feche um contrato assim com o Robert Downey Jr. para ele aparecer menos do que ele costuma aparecer atualmente. Vamos lembrar que dos 22 filmes do universo da Marvel no cinema, ele está em 10. É quase metade. O Capitão América envelheceu mesmo? Sim. O que é meio estranho, considerando que o soro do super soldado retarda muito o envelhecimento dele. Mas mesmo assim ele envelheceu. Ok, né? Então, na verdade, isso mostra que o soro do super soldado no cinema não envelhece ele tanto assim, não retarda o envelhecimento dele tanto assim, e ele só está envelhecendo mais devagar. Mas ele viveu bastante tempo. Pelos meus cálculos, ele tem uns 75 ou 80 anos no final do filme. As joias do infinito ainda aparecerão? Olha, tomara que sim. Mas eu espero que demore muito tempo para elas aparecerem, até para criar um impacto quando elas aparecerem de novo, porque o universo Marvel possui outros vilões e outros artefatos muito poderosos. Infelizmente, um desses artefatos é o Cubo Cósmico, que é uma joia do infinito no cinema. Mas tem muitas outras, tem uma escala gigantesca de coisas para colocar no cinema, então é bom se desprender um pouco das joias do infinito. A filha do Homem de Ferro aparece em quadrinhos? Ela vira super-heroína? O Tony Stark nunca teve uma filha. Mas tem a Riri Williams, que eu já comentei, que é uma menina de 15 anos que estuda no MIT, super gênia, cria a própria armadura e vira a Coração de Ferro, Iron Heart. E ela vira tipo uma pupila do Homem de Ferro. Então, talvez façam isso um pouco com a filha dele. Tomara. Nos quadrinhos tem o Thor gordo e alcoólatra. Alcoólatra sim, em várias histórias, principalmente de outras eras, é colocado como o Thor adorava encher a cara. Numa das vezes ele enfrenta o Apocalipse e o Apocalipse dá um soco que diz que se ele já não estivesse meio atordoado por causa da bebida, talvez ele teria morrido. Agora gordo, acho que é a primeira vez que a gente vê. Gordo em Asgard sempre foi o Volstagg. Existe o Hulk meio humano e meio fera? Existe. Existe e, na verdade, o Hulk já passou por várias transformações, por várias épocas. Já teve época que o Banner e o Hulk foram duas pessoas separadas. Já teve a época, como atualmente, em que o Banner vira Hulk à noite. E já teve a época em que eles meio que se fundiram. O cérebro do Banner ficou durante a transformação com o Hulk. E ele virou, por exemplo, o Sr. Tirateima. Ou, mais recentemente, o Doutor Esmeralda. Ele basicamente era no corpo do Hulk, só que com a inteligência do Bruce Banner, lembrando que ele é um dos cientistas mais inteligentes do nosso planeta. Thanos realmente desapareceu?
O Thanos de 2014 desapareceu. O Thanos de 2019 teve a cabeça cortada. Mas pode ser que venha um Thanos mais do passado. Assim como a Joias do Infinito, eu espero que o Thanos apareça de novo, mas eu espero que isso demore, e demore muito. E eu digo aí uns 10 anos. Para quando ele voltar, a gente falar, nossa, lembra do Thanos? Ele era casca grossa, coisa do tipo. Aparece a vida que o Capitão América viveu quando voltou no tempo? Então, vamos lá. Na verdade, nos quadrinhos, o Steve Rogers nunca teve esse tipo de história. Quem teve foi justamente o Falcão, o Sam Wilson. Tem uma história que é Generations Captain America, que o Sam Wilson volta no tempo e aí ele tem uma segunda vida em que ele luta na guerra, depois ele para, ele vira pastor, ele tem uma família, e aí ele, quando já tá bem velhinho, encontra o Sam Wilson do presente. E aí eles conversam e ele fala sobre as benesses de ter uma vida com família e com amor ao seu redor. O Steve Rogers já ficou velho, mas é porque, na verdade, ele perdeu o soro do super soldado e aí ficou velhinho. Depois ele voltou ao normal, porque quadrinhos. O Homem de Ferro teve problemas de ansiedade nos quadrinhos. Só recentemente os roteiristas têm colocado um pouco a questão de ansiedade. O problema é que ele é muito mais prepotente e egocêntrico do que nos filmes. O Robert Downey Jr. deu um tom de humanidade que ele nunca teve nos quadrinhos. Qual foi a do romance entre a Viúva Negra e o Hulk? Se antes ela estava de trelelê com o Gavião Arqueiro. Então, na verdade, nos quadrinhos dá a entender que ela já teve coisa com o Gavião Arqueiro, mas ela nunca foi desenvolver muito com o Hulk. Engraçado. No filme, na verdade, foi uma grande novidade aí. Ah, só uma coisa. O Gavião Arqueiro nos quadrinhos não tem mulher e filhos na versão normal. Na versão Ultimate tem, mas na versão normal não. Ele foi casado com a Bobbi Morse, que foi a Arpia, que no universo cinematográfico da Marvel esteve na série Agents of S.H.I.E.L.D. Lembra da loira? Ela mesma. Uniformes padronizados dos Vingadores. Tem nos quadrinhos? Tem só no cinema? Ou é irrelevante? É irrelevante. Na verdade, aquele uniforme branco eles usam para questão científica, vamos dizer assim. Nos quadrinhos, o máximo que teve de uniforme foi nos anos 90, quando todos os participantes da equipe usavam jaquetinha marrom. Era uma bosta. Tá? Aliás, é uma fase, não leiam. Não leiam Vingadores até 97, tá? Uma dica que eu dou. Em qual época dos Vingadores que o MCU bebe forte para fazer os seus filmes? E os seus Vingadores? Todas. É claro que quando a gente fala de Vingadores, a época mais ou menos de 1968 a 1986 é a fase primordial, porque foi a fase em que os roteiristas mais desenvolveram os Vingadores. Mas eles mais desenvolveram os Vingadores porque também foi uma época em que os Vingadores tinham integrantes que não participavam de outras revistas. Então tinha muito mais liberdade. Tirando o Capitão América, por muito tempo a equipe teve tipo a Mônica Rambeau, Capitã Marvel, Gilgamesh, o Doutor Druida, eles tinham revista. Quando tinha, com Thor, com Homem de Ferro e tudo mais, aí tem um pouco de limitação. Dr. Hulk, como isso sucedeu nos quadrinhos? De diversas formas, já foi intencional e já foi não intencional. Já teve vezes em que ele ficou tão nervoso que de repente ele virou o Dr. Hulk, ele virou um cara muito inteligente. E na saga Eixo, infelizmente eu tenho que lembrar que o Hulk ficou triste. E quando ele ficou triste, ele virou o Clu, que é o contrário do Hulk. Embora se diga que a Marvel tem um vasto material para basear-se, é fato que os quadrinhos também conversaram com os filmes e se alteraram. Como a gente pode ver essa relação? A gente não vê uma relação muito forte. Na verdade, vamos lá. Os quadrinhos influenciaram os filmes, sim. Tanto que na série Ultimates, o Nick Fury era a cara do Samuel Jackson. A mulher do Samuel Jackson comprou páginas originais para dar pro marido. Aí, quando veio o Nick Fury, falaram, pô, realmente, né? O Samuel Jackson. Por que não? Assim como o Norman Osborn, numa época, tinha a cara do Tommy Lee Jones. Agora, dos filmes pros quadrinhos, já não tem tanto. O Agente Coulson, por exemplo, ele é muito mal utilizado nos quadrinhos, assim como toda a equipe da S.H.I.E.L.D. E a nova Valkyria que apareceu em Thor Ragnarok
ela entrou numa série que já foi cancelada. Viúva Negra. Como ela é nos quadrinhos, em que pé os filmes a retrataram ou foram influenciados? Olha, eu devo dizer que ela é a personagem mais fiel que tem nos filmes em relação aos quadrinhos. Uma coisa que aconteceu nos quadrinhos é porque ela sempre usou aquela roupa preta e bem justa, dando, vamos dizer assim, destaque às curvas dela, só que nos quadrinhos ela deixava aberto e ficava um decotão. Ela fechou, tá? Mas a roupa é a mesma. E decote, né? Pro vilão ficar babando, sei lá. Gamora e Peter Quill. A sensação é que eles perderam toda a ternura do relacionamento. Isso tem a ver com os quadrinhos? Na verdade, os quadrinhos começaram a pôr um romance, um pretenso romance, um proto-romance entre os dois por causa dos filmes. Porque a química dos atores deu certo. Mas até hoje, na verdade, eles nunca se entregaram realmente ao amor. A Gamora é conhecida como a assassina mais temida da galáxia. E aí eles se apaixonam, mas ficam um guerre-guerre ali e não acontece nada de verdade. Tá? Thor Gordão. Temos alguma... Thor Gordão. Thor... Não dá pra fazer trocadilho. Temos alguma referência do Asgardiano tão largadão? Não temos. Talvez, assim, com uma barba por fazer, falando, mas não gordo, largado, tendo largado o povo dele. Thor dá toda uma enrolada para falar da Jane. Como é a trajetória dela nos quadrinhos? A Jane Foster nos quadrinhos era enfermeira do Dr. Donald Blake, que era a identidade secreta do Thor. E por muito tempo ficou assim. Depois eles chegaram até a ter um romance e tudo mais. E ela é uma daquelas personagens que ficam muito tempo longe dos quadrinhos. Atualmente, no Brasil, o que aconteceu? O Thor não se tornou mais digno de empunhar o martelo Mjolnir, e aí ela empunhou e ela tornou-se Thor. O grande problema, ela era embaixadora da Terra no Conselho dos Nove Mundos, até aí tudo bem, e ela tá com câncer, e ela tá enfrentando esse câncer, só que toda vez que ela empunha Mjolnir, a Mjolnir queima toda a quimioterapia que tá dentro dela, ou seja, regride tudo. Mas a trajetória da Jane Foster é basicamente essa, porque ela nunca foi tão bem desenvolvida quanto atualmente pelo Jason Aaron. Sem Iron Man, como ficamos? Ficamos sem Iron Man ou com Iron alguma coisa depois, talvez surja, né, a filha, talvez tenhamos a Pepper Potts, sendo a resgate, a rescue, papel que ela tem nos quadrinhos e no filme ela tem uma armadura, mas eu não sei se vão fazer um filme com a Gwyneth Paltrow. Vamos ver aí o que surge. Existem outros Iron alguma coisa e tem o Máquina de Combate, que é muito legal, né? E o Don Cheadle é um ótimo ator. Vamos ver como é que segue daí, né? A filha do Tony tem algum papel no futuro? Não existe filha do Tony. Pepper heroína, o que os quadrinhos dizem? Então, ela é a resgate, só que a diferença é que a armadura dela é rosa e branca, tá? É basicamente a armadura que você vê no filme, só que é muito rosa, é um rosa choque praticamente e branco. A Rescue, a armadura dela é um pouquinho menos avançada que a do Homem de Ferro, porque ele vive atualizando a dele, mas eles já atuaram juntos. Talvez ela continue agindo sem o Tony Stark perto. Qual seria uma possível continuidade dos Avengers? Tá. Se a Marvel for por uma linha de quadrinhos, eles podem criar outros Avengers, ou até mesmo podem criar a ideia de existirem duas ou mais equipes de Vingadores. Isso seria interessante. O que eu acho é que eles vão segurar um próximo filme de Vingadores, até porque todo mundo esperaria que um filme dos Vingadores teria os Vingadores originais de volta, o que a gente sabe que é um pouco difícil de acontecer, e eles vão explorar outras equipes, talvez os campeões, os defensores já teve na Netflix, alguma coisa nesse sentido. Uma equipe muito interessante é a A-Force, que é a equipe de Vingadores, vamos dizer assim, só feminina, é só mulher. É muito divertido, é muito interessante, liderado pela Mulher Hulk e pela Capitã Marvel. Pode rolar isso, visto que no final de Ultimato tem uma ceninha com as mulheres. E é muito legal. A referência de Adam Warlock em, se não me engano, Guardiões da Galáxia 2 foi feita.
Quem é ele e como poderia ser inserido? Se existia um filme em que o Adam Warlock ia encaixar perfeitamente, era Ultimato. Porque o Adam Warlock, também conhecido como ele é tipo um Jesus, tá? É um Jesus espacial. O que acontece com o Adam Warlock é que ele é tão poderoso que a joia da alma fica na mente dele. É claro que isso atrai o Thanos e eles se tornam inimigos mortais. Ele é responsável por uma das grandes derrotas do Thanos. Ele junto com o Capitão Marvel original. Então, o Adam Warlock ele pode ser o vilão de Guardiões da Galáxia 3, mas ele já poderia ter sido uma ajuda para os heróis contra o Thanos. Porque ele é muito poderoso e sim, fazem muitas referências e comparações a Jesus. Quais seriam os caminhos da maravilhosa Capitã Marvel? Olha, ela vai ter um segundo filme, com certeza, que eu espero que a Mônica Rambeau, a filha da Maria Rambeau, já esteja adulta e possa ganhar poderes, o que seria muito interessante. O que eu acho que vai acontecer com a Capitã Marvel mais pra frente é ela passar a ter essa figura de liderança. Nos quadrinhos ela chegou a liderar 4 equipes ao mesmo tempo e ela é a líder da defesa da Terra, defesa planetária da Terra nas galáxias. Então pode ser que isso aconteça de novo. Além disso, pode ser que ela ajude a desenvolver a Mulher-Aranha, porque as duas nos quadrinhos são muito amigas. A Mulher-Aranha já salvou a vida dela até. Então, tem várias possibilidades. O que eu acho é que eles contrataram uma atriz vencedora do Oscar para fazer a personagem e não é à toa. Eu acho que vão colocar a Brie Larson para ser uma das cabeças desta nova fase da Marvel. Há um espaço para novos e melhores filmes do Hulk? Melhores sempre, né? Porque os outros dois são horríveis. Agora, não sei. Já fizeram um pouco Planeta Hulk, que é uma das melhores histórias dele, em Thor Ragnarok. O que eu acho é que o Hulk tem funcionado muito melhor com os outros. Mesmo nos quadrinhos, tirando algumas fases específicas, o Hulk não rende muito. Até por isso que vivem mudando de Hulk cinza, Hulk verde inteligente, separa o Hulk do Banner e essa coisa toda. Porque eles estão sempre mudando o Hulk para ver se atrai as vendas de novo, para ver se o pessoal volta a ler de novo o Hulk. Então eu não acho que o Hulk rende tanto assim. Talvez um terceiro filme, para fechar uma trilogia. O Hulk tem vários vilões que não apareceram ainda nos filmes, como o líder. O líder é muito inteligente, ele mexe com o lado cerebral do Banner. E o que esperar do filme da Viúva Negra já anunciado pelos produtores? Vai ser a origem dela, tá? Vai ser a Scarlett Johansson no começo, lembrando, e aí vai ser a origem dela. Provavelmente com alguma outra atriz vão colocar o nome da Scarlett Johansson em destaque, mas o grande lance desse filme vai ser a outra atriz, tá? Que vai fazer a Viúva Negra jovem, ou podem fazer que nem fizeram em Vingadores 2 e ser a Scarlett Johansson de peruquinha de franjinha, que eu não vou reclamar também. Mas eu acho que vai ser a origem, vai ser a Sala Vermelha, vai ser tudo isso, revelando outra moça formada na Sala Vermelha, que é a Yelena, que quer se tornar a nova Viúva Negra matando a Natasha. A Natasha tem muita história de espionagem, muita história de thriller, coisa que já teve no universo Marvel em Soldado Invernal, então pode rolar algo assim. Bom, essas são todas as perguntas que me foram mandadas. Vocês viram que foram bastante perguntas, eu fico muito feliz com isso. E você também pode mandar a sua pergunta aqui na caixa de comentários. Se você já viu o filme, você não viu o filme. Se você não viu o filme, desculpa que eu contei o filme todo agora, né? Eu avisei. Então, deixa aí os comentários, também deixa o seu like, que o The Mullet Show vai sempre buscar fazer pautas diferentes. O Cantinho da Aninha falou sobre o filme Vingadores Ultimato, então eu decidi fazer uma pauta um pouco diferente. Pois é, esse The Mullet Show acabou. Você confere aqui do lado todo mundo que participou desse programa e você pode ajudar a gente em apoia.se/combo na nossa campanha de apoio. Se você gostou desse vídeo, dá aquela positivada, assina o canal e ativa o sininho para ter as notificações de quando sair vídeo novo. E logo mais, tem mais The Mullet Show. Certo? Fui! Isso é legal. Isso é legal.
isso é legal. Isso é legal.